Saúde os irmãos com a paz do Senhor nessa manhã. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos da lição da nossa escola bíblica dominical. Estaremos entoando ao Senhor um hino de louvor. Mas antes do hino nós estaremos fazendo uma oração, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui na casa do Senhor e também essa grande oportunidade de poder estar na casa dos irmãos agora nesse momento pela nossa rede social. Nós estaremos nesse momento fazendo uma oração a Deus, entoando o hino de louvores ao Senhor e depois ouvindo o ensino da palavra de Deus nessa manhã da Escola Bíblica Dominical aqui do setor do Planalto em Cuiabá. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, queremos te agradecer e te louvar por essa manhã, Senhor, que aqui estamos, ó Deus, na tua casa, para transmitir essa programação, meu Deus, da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Em nome do Senhor, meu Pai, queremos te apresentar o nosso pastor Sebastião Rodrigues de Souza, juntamente com a sua família, meu Senhor, te apresentar também o nosso ministério, Senhor Deus, local, com Mademate, Senhor, e aqui também, meu Deus, aqui no setor do Planalto, nosso pastor Cleosmar, juntamente com sua família, os cooperadores, o ministério local, Senhor, venha abençoar cada irmão, Senhor, nesse momento, Senhor, que nós iremos, ó Deus, entoar hino de louvores ao Senhor, e que o Senhor Deus venha falar conosco, através da tua palavra, mais uma vez, em nome do Senhor, amém e amém. Nós vamos louvar o nome do Senhor com o hino de número 5 da nossa harpa cristã, hino de número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nesse instante, o cooperador irmão Adriano estará fazendo a leitura da lição bíblica dessa manhã. Glória a Deus. Quero aqui saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje estaremos lecionando a lição de número 13, 29 de março, o tema da nossa lição, o novo homem em Cristo. Nosso texto áureo está em
Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nossa verdade prática: a salvação em Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestres vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário lhe é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhes: tu és mestres de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e poderoso Pai, na Tua presença, Jesus, queremos apresentar este momento de aprendizado. Senhor, ilumina o nosso entendimento, abre a nossa mente, para que possamos, meu Pai, uma vez mais aprender da Sua palavra. Meu Deus, abençoa os irmãos que estão nos lares agora, acompanhando por esta live. Senhor, abençoa a Tua igreja em geral, toda a sociedade, a nossa nação. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concede estarmos na sua casa para adorarmos o seu nome, para louvá-lo e engrandecê-lo na beleza da sua santidade. Deus é maravilhoso e nos concede esta oportunidade de poder estar o nosso pensamento do trimestre, a nossa última lição. Nós, por um momento, estamos privados de termos aqui o culto, de termos a escola dominical, a reunião, a aglomeração aqui, mas pelas redes sociais nós podemos alcançar
os nossos irmãos, os nossos amigos, aqueles que conectam conosco para participar. Nós alcançamos um número até maior. Claro que nós valorizamos e necessitamos desse calor humano, desta presença aqui. Nós temos sempre aqui na escola dominical o café da manhã após a escola, e essa confraternização faz muito bem para nós, e nós sentimos essa falta. Quero dizer aos irmãos que estão nas suas casas, seus lares aí sintonizados aí conosco e conectados pela internet também, quero dizer que nós estamos com saudade de cada um dos irmãos. Esperamos que em breve possamos retornar aí à normalidade da funcionalidade de todos os cultos, as reuniões, os ensaios, todos os nossos trabalhos possam voltar ao normal, para que aqui possamos prosseguir nesta obra de Deus. Eu creio que tão logo, brevemente, nós estejamos já de volta com os trabalhos normalmente. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Antes de entrarmos na lição, quero dizer a você que Deus tem guardado o seu povo, a sua igreja, aqui no setor Planalto, que em Cuiabá nós não temos conhecimento de nenhum irmão que sofreu fatalidade com esta doença, porque o Senhor Deus tem guardado. Graças a Deus, a mão do Senhor tem estado estendida sobre nós. E nós estamos intercedendo não só pelos irmãos, mas por todo o povo cuiabano, por todo o povo mato-grossense, e por que não dizer pelo nosso país. Estamos intercedendo pelo ser humano nesses momentos de preocupações e angústias, em que muitos têm perdido o sono, têm perdido a paz, estão angustiados, mas nós sabemos que a nossa esperança está no Senhor. Eu quero iniciar aqui a nossa lição, louvar a Deus pela vida do evangelista irmão Jair, que está conosco aqui, do cooperador irmão Adriano, e também do cooperador irmão Júnior, e também do cooperador irmão Vitor. Estão aí na parte técnica, nos auxiliando aqui, proporcionando que esta imagem, este vídeo, a nossa voz, a nossa imagem, chegue até a sua casa e através da internet. Amém? Eu quero pedir para você que está ligado conosco, que compartilhe aí a nossa transmissão, que convide mais alguém, mande aí no grupo da igreja, você que está aí conectado no grupo do WhatsApp, convide alguém para unir conosco nesta lição. Eu quero dizer a você que você possa fazer dessa transmissão um culto na sua casa, uma escola dominical na sua casa, que você possa pegar esses minutos que nós estaremos aqui e sentar aí com a sua família, com a sua lição, e cultuar conosco, abrir a Bíblia, ler as referências, acompanhar na lição, glorificar a Deus conosco aí. Que seja um culto, que não seja apenas assistir a um vídeo, mas que você possa cultuar conosco aí também na sua casa. Eu quero aqui ler o texto áureo, que já foi lido, né? O nosso tema é o novo homem em Jesus Cristo. Nós estamos concluindo um trimestre que falou sobre a raça humana, sobre o ser humano, falou sobre o homem, né? Sobre a origem, a queda e a redenção do homem. Então toda a lição, todas as lições trataram deste assunto: a raça humana, a sua origem, a doutrina e a redenção. E aqui envolve a queda do homem, a origem, a queda e a redenção. Nós falamos sobre Adão, o primeiro homem, ali na nossa primeira lição. Você que é aluno assíduo da escola dominical, você tem aprendido bastante durante todo esse trimestre. Falamos sobre a criação de Eva, a primeira mulher. A lição 3 tratou da natureza do ser humano, uma lição também muito maravilhosa. Depois a lição 4 falou sobre os atributos do ser humano. A 5 disse a unidade da raça humana. A lição 6 tratou da sexualidade humana. São todos temas necessários de ser abordados na escola dominical, na igreja
para a nossa edificação, para o nosso conhecimento, nosso crescimento. Também falou sobre a queda do ser humano, a queda, o pecado que tirou o homem da presença de Deus. Falou sobre o início da civilização humana, falou sobre o primeiro projeto de globalismo e não globalização. Nós aprendemos isso na escola dominical aí, a diferença do globalismo com a globalização e todo o espírito que está por trás de toda esta situação que volta contra a obra de Deus e contra o seu povo. Também a lição 10 falou sobre o Evangelho muda a cultura humana. O Evangelho, ele transforma o homem, ele muda a cultura humana. O Evangelho tira o pecado, tira a mancha do pecado. O Evangelho muda o homem, transforma. Falamos sobre o homem do pecado, sobre o anticristo, o espírito do anticristo que já opera na raça humana, opera no mundo. A lição passada tratou sobre Jesus, o homem perfeito. Começamos em Adão, o primeiro homem, aí vem concluindo Jesus, o homem perfeito, e hoje o novo homem em Cristo Jesus. Então a nossa lição encerra tratando sobre o novo homem em Cristo Jesus. Nós vamos à nossa verdade prática, que diz que a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Então a salvação em Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Ele, aqui se tratando de Jesus Cristo, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Ele se encarnou, ele encarnou para mostrar para nós que o homem pode agradar a Deus, o homem pode servir a Deus na sua plenitude, na sua totalidade nesta terra. E nós aprendemos isso. Nós estamos então lidando com esse tema que tem um objetivo específico, três objetivos específicos, que é apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. O objetivo geral é mostrar que a salvação em Cristo Jesus implica a geração de um novo homem. Você que está me ouvindo, você que está me vendo aí através do vídeo, você que está participando conosco, aí temos uma pergunta aqui: você já experimentou o novo nascimento? Você já é um novo homem, uma nova pessoa, uma nova mulher em Cristo Jesus? O Evangelho promove isso. Uma vez um jovem eloquente discursava sobre o socialismo e ele tentava convencer o seu público de que o socialismo era uma solução para o homem. Depois ficou provado, né, pela experiência, né, modo empírico nas nações que adotaram o socialismo, que ele não é eficaz, ele não pode entregar tudo aquilo que ele promete, tudo aquilo que ele oferece, ele não consegue entregar. Mas aí a Bíblia, esse fato que eu quero relatar para você, esse jovem eloquente falando sobre o socialismo, e ele disse assim: o socialismo dá um novo casaco para o homem, dá uma nova roupa para o homem. E tinha um irmão recém-convertido naquela plateia, e ele gritou e disse assim: está aí a diferença do socialismo com o cristianismo. E aquele orador ficou assim sem entender. Ele disse: o que é? Ele falou: o socialismo, o senhor está dizendo que ele dá uma nova roupa ao homem, um novo casaco, né? E o cristianismo coloca um novo homem dentro do casaco. Então o novo nascimento é colocar um novo homem dentro do casaco. Glória a Jesus. Então o novo nascimento é ser um novo homem, uma nova pessoa. Deus muda a sua vida, Deus faz com que você é uma nova pessoa. 2 Coríntios 5:17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós precisamos considerar a necessidade
do novo nascimento. O texto lido na leitura bíblica em classe relata o encontro de Jesus com Nicodemos. E o Senhor é claro, é enfático em dizer a Nicodemos: olha, Nicodemos, eu vou dizer uma verdade a você. É necessário nascer de novo. Ele diz aqui no versículo de número 3, João 3:3: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Precisamos experimentar esse novo nascimento para ver o reino de Deus. E aqui na sequência, o versículo 5 diz: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver, obviamente não pode entrar no reino de Deus. Então o reino de Deus, ele é algo que precisa, para você entrar, para você ver, para você viver o reino de Deus na sua vida, vivenciar todas essas que o Senhor fez através da sua palavra. A porta de entrada é o novo nascimento, é na antessala do reino de Deus que você vai experimentar o novo nascimento. E não para na antessala, né? Tem muito mais depois, como vamos ver nesta lição que nós propomos compartilhar convosco nesta manhã. O novo nascimento é um processo que acontece já na entrada do reino de Deus, na antessala, onde você recebe as novas vestes para entrar nessa sala, entrar nesse reino. Mas depois tem andares para você percorrer, tem novas salas, não para por aí, você precisa prosseguir. Muitas pessoas adentram o reino de Deus e fica posto ali mesmo na sala, numa casa, né? Mas tem muitos cômodos, tem muitos lugares com coisas maravilhosas, experiências maravilhosas. Você chega numa casa, você entra ali pela área, e aí tem a antessala, a sala ali. Mas assim, na casa tem muito mais lugares do que isso, tá? Eu quero te dizer que o reino de Deus, ele tem muitas coisas para você experimentar, para você conhecer, para você viver na presença do Senhor, né? Uma casa, você tem quarto, você tem a cozinha onde você vai se alimentar, tem tantos lugares ali que você precisa conhecer, além de somente a entrada principal. O reino de Deus, ele também precisa ser vivenciado na sua plenitude pelos seus filhos. Amém? Então vamos aqui. A nossa lição nos traz aqui na introdução, o comentarista propõe para nós esse assunto, é o pastor Cláudio Honor de Andrade. Ele diz o seguinte aqui: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Então ele começa com uma pergunta: será que é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Uma pergunta, tá? É uma pergunta, porque o ponto central da lição hoje é a salvação de Cristo gerando um novo homem. A salvação gera um novo homem. E esse novo homem, ele não é nascido da vontade humana, não é algo que você convence alguém. Porque se a gente pudesse convencer amigos, conhecidos, pessoas queridas que a gente ama, nós convenceríamos eles. Mas nós não podemos convencer. Quem convence o homem é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o novo nascimento não é uma obra da carne, não é uma obra humana, não é algo que nós esforçamos, que você faz um curso, que você alcança aí um certificado, você passa um tempo estudando e aprendendo. Não. O reino de Deus, ele é algo sobrenatural que acontece na vida do homem, essa mudança. O texto diz aqui em João, nesse evangelho que nós estamos estudando aqui, estamos no capítulo 3, o capítulo 1, versículo 2 assim, veio para os que era seu e os seus não o receberam. 12, mas a todos
quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Começa com a fé, aqueles que creram. Quem creu, quem alcançou a graça de Deus para crer, ele recebe um poder que lhe transforma em filho de Deus, um poder de Deus que lhe faz uma nova criatura. Então, ser um novo homem, uma nova pessoa em Cristo, experimentar um novo nascimento, é algo de Deus. O versículo 13 vai dizer: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Que barulho é esse? Pode desligar ele e fechar. Glória a Deus. Fecha a porta. Glória a Jesus. Tiramos um ruídozinho que estava saindo aí para você em casa, mas nós tiramos o ruído aqui. Então é uma obra do Espírito Santo de Deus. Uma obra do Espírito Santo de Deus. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E aqui vai dizer o texto: é possível então alcançar a perfeição espiritual nessa vida? E aí o comentarista responde, do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses, nós que somos perfeitos. O apóstolo Paulo fala também que ele não alcançou, mas ele busca alcançar isso aí. Então é algo assim tão especial que nós vamos aprender no discorrer dessa lição, mas nós precisamos buscar, tem que ser algo desejável. Requerido é porque requer de nós que sejamos perfeitos. Algo desejável, e outra é algo possível pela palavra de Deus. Agora, o homem natural, ele não pode ser perfeito. O homem natural, ele não pode alcançar a perfeição, mas o homem espiritual, ele recebe de Deus essa graça para vencer os obstáculos. Não que você vai ser melhor do que alguém. Olha, esse homem não comete erro, mas no sentido espiritual, o novo homem, ele é perfeito em Cristo. E mesmo que ele venha a cometer um pecado, nós vamos aprender isso na lição, o Senhor Jesus está como nosso advogado, pronto a nos perdoar, porque o pecado na vida de um homem, de uma mulher que experimentou o novo nascimento, não é um estado pecaminoso, não é uma prática contínua, mas é um acidente de percurso, é um fato que acontece inesperadamente, é algo que não está, é uma exceção à regra, não é algo que está na sua vida cotidiana. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, ele não vive no pecado, ele não vive pecando. Então, é possível ter uma vida santa e irrepreensível na presença de Deus? Sim, senão o Senhor Deus não requereria isso de nós. E Ele não vai pedir dos seus filhos algo que é impossível. Então Ele pede a nós algo que é possível nós realizarmos. Tá bem? Então, vamos aqui falar sobre nossa lição. Vamos prosseguir. Aqui diz o seguinte: se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Desta forma, o ideal que Deus estabelecera para os primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Então, assim, o que Deus estabeleceu para Adão não foi possível ali, mas torna-se possível no Senhor Jesus Cristo. Então, é o que diz a palavra de Deus em Efésios 2:8: pela graça sois salvos. A graça é um favor imerecido. A graça é favor imerecido, é uma definição rasa que a gente tem, é uma definição assim corriqueira, mas a graça é muito mais do que isso. Mas a graça é uma obra divina na nossa vida. Pela graça sois salvos por meio da fé, diz o texto.
Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nós temos como alcançar por mérito próprio esta graça. É claro que nós podemos rejeitá-la, tá? E isso é um fato de que se você rejeita a graça de Deus, então você não recebe ela. Ela está pronta, ela está, o Senhor Jesus já fez a parte dele. É como uma parábola que eu ouvi um certo irmão contar num vídeo, e ele disse o seguinte, que um certo criminoso condenado à morte, condenado à forca, estava ali aguardando já o dia da sua execução, quando a população pediu ao governador que perdoasse aquele homem. E o governador disse: eu vou até perdoar, mas eu gostaria de conhecê-lo. E ele disfarçou de pastor, colocou ali a carta de perdão dentro da Bíblia e foi lá para ver esse homem. E quando ele aproximou para ver o homem, ele foi maltratado. O homem, o criminoso, o xingou e tocou ele dali, não quis recebê-lo. Ele disse: olha, eu tenho aqui dentro, mostrava a Bíblia e dizia: eu tenho aqui dentro algo para você, um presente para você, algo muito bom para você, que você precisa, eu tenho algo aqui muito bom. E ele disse: eu não quero saber, cuspiu no pastor, que na verdade é o governador. E quando ele saiu dali, o carcereiro disse para aquele prisioneiro, disse: olha, você perdeu a grande chance da sua vida, porque esse homem não era um pastor, esse homem era o governador que trouxe o seu perdão, estava dentro da Bíblia dele, mas você não quis receber, você não recebeu ele, você o tocou, você escorraçou, você cuspiu e ele voltou. E aí quando foi executá-lo, antes da sua execução, no momento que ele teve a oportunidade de falar alguma coisa, ele disse: eu não estou sendo condenado aqui pelos pecados, pelos crimes que eu cometi, eu estou sendo condenado hoje pelo perdão que eu rejeitei. Então o homem pode rejeitar o perdão, o homem tem essa condição de rejeitar a obra da graça na vida dele. Mas você que está me ouvindo, nós que aqui estamos, graças a Deus que um dia nós recebemos essa graça na nossa vida, alcançamos graça, nós não tínhamos mérito nenhum, mas ela foi proporcionada a nós, nós abraçamos e hoje, graças a Deus, somos salvos em Cristo Jesus. Nosso primeiro tópico fala do nascimento do novo homem. Nascimento do novo homem. O Senhor Jesus, ele fala com Nicodemos que o novo homem, ele não é nascido da carne e nem do sangue, mas ele é nascido da água e do Espírito. Então, logo, o novo homem não é um homem natural. O novo homem é um homem espiritual, como o apóstolo Paulo vai dizer. O novo homem não é um homem comum, mas ele é um homem diferente. Ele é um homem agora que anda segundo o Espírito, é o que diz Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o homem espiritual, ele não é um homem natural, ele experimentou o novo nascimento, ele nasceu da água e do Espírito. É uma obra, nós vamos discorrer sobre isso aqui, neste ponto aqui, que é o ponto de número 1, que vai dizer aqui: nascido não do sangue nem da carne. Nós não fomos nascidos nem do sangue e nem da carne. Na verdade, nem todos são filhos de Deus. É uma verdade que muita gente não aceita e muitos não entendem. Você pode observar que quando Jesus fala lá em Marcos 16 e 15, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não fala pregar o evangelho a todos os filhos de Deus, mas ele diz pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E ali prossegue: os sinais seguirão aos que crerem, e assim vai. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Senhor fala de criatura de Deus.
o evangelho a toda criatura. Aí aqui em João capítulo 1, nós vamos ver no versículo 12, no 11, dizendo assim, o texto que eu acabei de ler, né? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então os filhos de Deus, eles são gerados a partir da fé. A partir desse versículo 12 aqui. A quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o homem espiritual, ele é a partir daqui, tá? Você conhece alguém que antes vivia uma vida totalmente fora da vontade de Deus, uma vida desagradável diante da sociedade, diante de Deus, e quando ele teve a sua experiência, o seu encontro com Deus, ele foi transformado em um novo homem. Nós conhecemos assim da nossa vida, né? Pessoas à nossa volta, nós conhecemos, as pessoas foram transformadas, foram mudadas. Às vezes nós ficamos alegres, eufóricos quando Jesus opera um milagre visível, né? Transforma água em vinho, né? Aquilo ali parece que é algo assim que você olha e fala, meu Deus, né? Só que aquilo ali é o que ocorre na vida do ser humano, né? O transformar da água em vinho ali é a mudança que ele faz completa. Esse é o maior milagre, e foi o primeiro milagre do Senhor Jesus ali, transformar água em vinho, né? Mas eu digo assim, quando você vê um paralítico andar, você fica alegre, empolgado, glorifica. Quando você vê alguém sendo curado de uma doença terminal, e aí você fica muito animado. A pessoa estava num estado ali crítico, né? Já próximo da morte, de repente você vê Deus agindo na vida dele, transformando toda aquela situação ali caótica em uma vida plena, saudável, e você vê, fica alegre, glorifica a Deus. Mas a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa, a alegria no céu, lá em Lucas 15, a alegria no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisa de arrependimento. Então, a alegria maior é esta. Os discípulos estavam alegres porque operaram milagres, porque expulsavam demônios, e o Senhor Jesus disse assim, não vos alegreis por isso, antes alegrai-vos porque o nome está escrito no céu. Você que está aí na sua casa, você pode glorificar a Deus. Você que está aqui conosco, você pode alegrar, porque seu nome está escrito no livro da vida, o seu nome está escrito no céu. Então se alegre por isso. Essa é a maior alegria. Quando nós vemos um pecador, tem experiências na família de pessoas que até o dia que veio aqui entregar a vida a Jesus, fazia todas as coisas erradas, ou não todas, mas muitas coisas erradas, entrega ao vício, bebia e tantas coisas, mas o dia que ele entregou a vida a Jesus, o dia que o Espírito fez uma obra na vida, a graça foi transformada, ela foi para a glória do nome de Jesus. Agora é uma nova criatura na pessoa bendita do Senhor Jesus. É isso que nos faz alegres, felizes. Essa possibilidade de Deus. Então aqui diz o texto, não do sangue e nem nascido da carne, porque agora ele é uma criação espiritual, não é mais uma criatura qualquer, não é mais uma criatura natural, mas agora ele é gerado do Espírito de Deus. Nicodemos diz assim, como pode um homem nascer de novo, voltar ao ventre da mãe e nascer? Não, o homem nasce de novo pelo Espírito Santo de Deus, passa a ser uma nova criatura. Diz mais aqui, a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode realizar em nossa vida, mais do que a cura, como eu já disse aqui. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 8 fala de uma comunhão plena, fala de um Espírito Santo testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus, nos dar assim essa convicção, essa certeza que nós somos filhos de Deus. Você que é salvo em Cristo, você tem privilégio de falar com Deus, de ouvir Deus. Você tem o privilégio de cear com Ele e Ele com você. Você tem um privilégio do Espírito Santo habitar a sua vida. Então você não é uma pessoa comum mais, você não é uma pessoa qualquer, porque o Espírito de Deus habita na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não somos nascidos da carne nem do sangue, mas nascidos do quê? De Deus. É o nascimento do novo homem. Ele é descrito pelo evangelista João como o ato de nascer de Deus. Nós lemos aqui em João 1:12. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Pastor, é possível alguém ser religioso e não ter nascido de novo? Infelizmente, isso é possível. A pessoa conhecer a palavra, conhecer os costumes da igreja, obedecer até um certo ponto, mas não ter uma vida de experiência com Deus, não ter experimentado o novo nascimento, aquela questão de que nós chamamos de ter vida com Deus, o Espírito Santo habitar na vida dele, desejar as coisas de Deus, desejar o céu, desejar a palavra, ter apetite para essas coisas de Deus, as coisas lá de cima, como diz Colossenses capítulo 3, né? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Um dos requisitos de você conferir na sua vida sobre o novo nascimento é o desejo pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. Não é aquela coisa religiosa apenas, aquela coisa social. Porque a igreja, eu digo sempre, é um dos melhores lugares para você viver socialmente, a igreja. Pessoas boas, bem intencionadas, você tem uma boa convivência. A pessoa pode ter a vida toda na igreja socialmente, né, tendo aí amizades sinceras, mas é um perigo se ela não conhecer a Deus. É por isso que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, que haverá um dia em que pessoas serão repreendidas pelo Senhor, dizendo: eu nunca te conheci. E elas vão dizer assim: não, mas nós congregamos, nós pregamos, nós curamos, nós operamos maravilha. Ele vai dizer: não te conheci. Ali está falando de quem ainda não tinha experimentado o novo nascimento, até mesmo realiza algumas obras, mas ele ainda não é, porque o novo nascimento não fala do fazer, mas fala do ser, tá? A palavra de Deus diz que não tem nada a ver mais o ser judeu ou não. Não tem nada a ver com se a pessoa tem ali uma nacionalidade judaica, o sangue natal de Abraão. Não, ali fala ele ser uma nova criatura. Então eu preciso ser uma nova criatura. Não fala do ter, do realizar, do fazer, mas principalmente do ser. Do ser. Então eu preciso ser uma nova criatura. Eu preciso ser filho de Deus. Eu preciso experimentar esse novo nascimento para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e que eu também tenha de Deus a salvação garantida para a glória do nome do Senhor Jesus. Nascido da água, aqui falando sobre o batismo, e ele diz que o batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé, tá? Pela fé. É o que o Senhor fala em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Então fala só for batizado, mas quem crer e for batizado, porque ninguém recebe o batismo a não ser pela fé. Pela fé eu recebo o batismo. A fé
eu posso receber o batismo. Alguém poderia dizer assim: pastor, por quê? E quando diz lá, não crê, não diz não crê e não for batizado, será condenado. Mas apenas diz, aquele que crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Por quê? Porque quem não creu, obviamente, não será batizado. É como se você tem uma sala que dá acesso ao quarto, por exemplo. Quem não entrou na sala não pode ter acesso ao quarto. Então, quem creu e for batizado. Quem não creu, já não tem a mínima possibilidade de ser, então, batizado. Então, quer dizer, o crer é a porta de entrada para a salvação. Né? Pela graça, Efésios 2:8, sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é o dom de Deus. Então diz o texto aqui, comentarista falando, o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Acontece o fato de muitas pessoas terem sido batizadas, mas elas não sabiam o que estava fazendo. Elas não tinham noção daquilo ali. É o mínimo conhecimento que estava sendo feito ali. Então, é um batismo que não teve efeito sobre a vida dele. Pastor, então o senhor vai batizar ele novamente? O senhor vai batizar ela novamente? A Bíblia não fala de um só batismo? Não, nós não vamos batizá-lo ou batizá-la novamente. Nós vamos batizá-lo realmente, de fato, porque o que aconteceu antes não foi um batismo, não teve um efeito, porque a pessoa não conhecia, a pessoa não fez um ato de fé. Então o batismo ele só vai ter efeito quando ele é praticado com fé, se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual, que o recebe como Salvador e Senhor. Então, se devidamente observado, é igual a Santa Ceia. Não podemos para a ceia, a Bíblia não discernindo o corpo de Cristo, quer dizer, não tendo o discernimento que você está fazendo. Assim também é o batismo, deve ser feito por fé e deve ser uma fé consciente, não pode ser uma fé apenas da paixão, fé não, tem que ser uma fé consciente. Você tem que fazer isso devidamente, corretamente, da forma como a Bíblia diz. É o que diz a palavra do Senhor em João 7:38. No 37, a Bíblia diz que, no versículo 37, diz que o Senhor Jesus se põe de pé no dia da festa, no último dia da festa, era a festa dos tabernáculos, ele se coloca de pé e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Então o Senhor Jesus não disse assim: quem crê em mim de qualquer maneira, quem crê em mim do seu jeito. Ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura. É por isso que o comentarista aqui está dizendo que o batismo em água só tem efeito salvador quando pela fé em Jesus Cristo. Amém? Então vamos prosseguir aqui. Falamos sobre o novo nascimento, falamos sobre não nascidos do sangue nem da carne, mas nascidos de Deus, nascido da água e também aqui nascido do Espírito. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo. É Ele quem opera o nascimento. Não pode ser explicado, irmãos, pela linguagem humana, mas é algo a partir do Espírito Santo. Somente a partir dessa ação sobrenatural é que o homem torna-se possível uma nova criatura. Somente a partir desta ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Apenas a partir dessa ação sobrenatural, porque nós somos, como diz o apóstolo Paulo, batizados em Cristo. Nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Então é algo que não se explica, é algo sobrenatural. O batismo em águas nós explicamos como é, mas a regeneração, a Espírito Santo é só por Ele mesmo. Nós não temos condição de fazê-la. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado.
O texto diz mais que temos aí a genuína conversão. Irmãos, nós precisamos receber o Senhor Jesus e deixar Ele realizar a sua obra em nós, para nós sermos genuinamente convertidos. Converter está mudado, é direção oposta. O homem nasce de costas para Deus e segue para o mundo, segue para a perdição. Mas quando ele encontra o Senhor, ele muda a rota e ele, a partir dali ele volta-se para Deus. Isso é conversão. O Senhor Jesus mesmo fala com Pedro: Pedro, você, quando te converter? Quer dizer, Pedro não é convertido ainda. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos experimentar o novo nascimento para vivermos uma genuína conversão. E às vezes nós precisamos de uma obra de Deus em uma parte da nossa vida. Nós precisamos de uma conversão genuína e total. Eu sei que essa palavra nesta manhã está falando com você, está falando conosco, porque nós precisamos experimentar o novo nascimento. Nasceu da água e do Espírito, participou da morte e participou da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então não é mais um homem natural, mas agora é um homem espiritual. Então aí fechamos esse primeiro ponto do novo nascimento, nascimento do novo homem em Cristo Jesus. O segundo ponto vai falar sobre a justificação. A justificação. O homem, ele nasce de novo, e o nascer de novo é ser regenerado. São atos instantâneos da pessoa que crê em Deus. Momento da fé ali, a pessoa é regenerada, ele nasceu de novo. A justificação também é algo assim. É um fato de que você é justificado, você é colocado diante de Deus como justo, uma pessoa como se nunca tivesse pecado. Nós temos aí a regeneração e a justificação é algo que acontece instantaneamente na vida do homem. Não adianta você ser justificado, você ser perdoado, se você não foi regenerado para ter uma vida com Deus, se você está morto, porque a Bíblia de Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor nos alcançou quando estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Galileu, ele foi excluído, excomungado, né, da igreja romana, quando ele foi tratado como um herege por causa da questão do centro do universo, e ele dizia que não era a terra e sim o sol, mas foi excomungado, morreu, tudo. Só que quando passou aí algum tempo, que a ciência comprovou que ele estava certo, a igreja fez o quê? Perdoou Galileu. Então agora a igreja perdoou, mas ele está onde? Está morto. Mas ele está morto. Seria algo eficaz se pudesse ressuscitar ele e dizer: olha, você está perdoado. É isso que a salvação faz. Regenerado. Estava morto em pecado, ressuscitou. Agora vai experimentar a justificação e vai experimentar a santificação. É algo assim maravilhoso. Nós explicamos assim rasamente, mas assim não dá para entender o processo, como é feito isso, mas é uma obra do Espírito Santo de Deus. Nos traz de volta à vida através da regeneração e nos dá a justificação através do perdão, né, do pecado, mas muito mais do que isso, acredita na nossa conta a justiça do Senhor Jesus. Nós passamos a ser justificados, a ser tidos diante de Deus como justo, como se nunca tivéssemos pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o texto diz aqui: o novo homem nasce através da fé, num contexto de injustiça e pecado. Então, por isso, ele precisa da justificação
da fé. Ele precisa ser justificado. Aqui no primeiro parágrafo do segundo ponto, vai dizer que as nossas obras de justiça são inúteis. São inúteis. Nós não podemos alcançar com a nossa força. Você não pode dizer assim: eu sou salvo porque eu mereci, eu lutei por isso a vida toda, né? Você vai bater no joelho e vai dizer assim: ó, sou salvo porque eu oro. Não, a salvação, ela é uma obra da graça. É o que diz Efésios 2:8, que já foi citado aqui. Graças sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Você recebeu, você aceitou. Agora pode acontecer o caso de pessoas como aquele homem condenado à morte não aceitar, porque todo homem de Deus está condenado a com a ira, mas o Senhor vem para livrar a cultura, e nós precisamos receber a todos quanto receberam, diz o texto de João, capítulo 1, o versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus. Então não é obra de justiça, tá? Não é obra de justiça. Os méritos nossos são de Cristo. Romanos capítulo 5 fala que a justificação da paz com Deus, né? A partir dessa fé vai gerar paz. A partir da paz vem esperança, a partir da esperança vem o amor. E daí nós vamos chegando coisas mais na presença do Senhor. É o que diz Romanos, não somente isso, quer dizer, tem mais. O que? Nos alegramos com a tribulação, porque a tribulação produz a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança traz conclusão. Então é algo grave, seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No parágrafo 2 aqui vai dizer: a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, quer dizer, ele recebe a Jesus pela fé, Deus lhe concede mais que um mero perdão, muito mais que uma anistia, concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado, e os seus pecados são inteiramente apagados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode Deus aí na sua casa, você pode dizer aí uma palavra na rede social, glorificando o nome do Senhor Jesus, porque você foi perdoado, perdoada. Não é por mérito, não foram méritos, não foi mérito algum que nos deu a salvação, mas é a graça do Senhor Jesus. Nós aceitamos esse presente, aceitamos esse perdão, aceitamos esta anistia, e além disso, Ele nos deu um status de justo. É como se Ele tivesse limpado a nossa ficha. Tá, irmão Jair? Nos perdoou, está livre, mas eu vou limpar a sua ficha. Você vai ser considerado como uma pessoa que nunca cometeu crime algum, uma pessoa que nunca pecou. Você vai ser considerado justo diante de Deus. É o que diz aqui o parágrafo 3º. O novo homem, ele é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maravilhoso, gente. Você pode ver, aqui cita o ladrão, né? E na cruz, o sacrifício de Jesus. O que foi aquele ladrão disse para o Senhor Jesus? Ele se lembra-te de mim. Mas lembra de você o quê? Dos seus crimes? Do que você quer que eu lembro de você? Mas Jesus poderia dizer para ele: lembra-te de mim. Lembra do quê? Que você está condenado a morrer na cruz porque você cometeu crimes? Não, o Senhor lembrou da fé, do crer. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele viu o Senhor Jesus como um rei, e o Senhor Jesus disse para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi tido ali pelo Senhor. Ele não teve tempo de praticar a obra de justiça, meu irmão.
Efésios 2, 8, 9 e 10 vai completar dizendo, falando sobre as obras de justiça, as boas obras que foram preparadas para nós vermos nela. Mas ele não teve tempo, ele nem batizou. Por que ele não foi batizado? Porque o Senhor ali justificou e aí ele partiu salvo. Se ele tivesse sido curado, Jesus fez um milagre ali para ele descer a cruz e voltar para a vida social. Aí ele teria que praticar a santificação, que nós vamos falar agora no próximo tópico. Aí ele teria que ser batizado, aí ele teria que viver uma vida na presença de Deus. Mas ele não voltaria mais às práticas mundanas, porque ali ele recebeu a conversão, ali ele recebeu o novo nascimento. Logo, se o outro, imagina se o Senhor fizesse com que aqueles dois homens descessem da cruz sãos, naturalmente voltaria para a sua vida de pecado, porque ele foi blasfemando contra o Senhor, mas o outro procuraria fazer a vontade de Deus, porque ele foi salvo em Cristo, ele recebeu o perdão na cruz. E se o outro também tivesse aceitado o perdão, também seria salvo. Mas o outro não quis o perdão, o outro apenas falou com Deus, falou contra o Senhor Jesus e não recebeu o perdão. Então, o ladrão na cruz, ele recebeu a justificação, ele recebeu o perdão. O Senhor lembrou dele, o ato de fé, lembrou da sua conversão e ele esteve e está seguro com o Senhor Jesus. Estamos caminhando para o final da nossa lição. E nós vamos tratar do último aqui, que é a santificação, que é fundamental, é muito importante. Porque não adianta você passar por esse caminho. Você é um novo homem, a justificação, mas se você não praticar a santificação, que nós vamos falar aqui, que ela se manifesta na vida do salvo em Cristo de duas formas. Então vamos lá. O que é a santificação? Tanto a justificação como a regeneração, que é um ato que acontece no momento da conversão, são atos instantâneos. O que é um ato? Um ato é algo que a pessoa faz instantaneamente. Por exemplo, entrar por esta porta aqui da minha lateral é um ato, a pessoa entrou pela porta. Uma ação, isso é um ato. Agora, e a santificação? A santificação é um processo, presta atenção nisso aqui. Hoje nós estamos aqui na nave do templo. Se estivesse no quadro, eu ia colocar isso aqui no quadro para você entender melhor. Mas presta atenção. O ato de entrar pela porta é uma ação. A pessoa fez essa ação. O processo. O processo é um conjunto de ação. Por exemplo, entrar pela porta é um ato e permanecer andando no caminho já é um processo. Muitas pessoas entraram pela porta, mas não permaneceram no caminho. Mas o mesmo Jesus que disse, eu sou a porta, ele também disse, eu sou o caminho. O mesmo Jesus que disse, eu sou a porta, eu atuo na sua vida a justificação e a regeneração como um ato de Deus instantâneo. Mas eu também sou o caminho. E aquele que eu sou o caminho, aquele que não vem por mim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, por esse caminho. Eu preciso andar nele. Ah, não, eu conheço o Senhor Jesus, mas o caminho, eu conheço o caminho. Ah, é? Você conhece o caminho? Então ande por ele. O texto diz, andai por ele, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não preciso andar pelo caminho. Não adianta você conhecer aqui a rua que vai até o grande templo, mas se você não começar a andar por ela, você não vai chegar lá. Então eu preciso andar por ele. A Bíblia diz, andai nele. Este é o caminho, andai nele. Então nós vamos aqui tratar a santificação de duas formas. A santificação posicional e também a santificação como um processo, tá bom? E a regeneração é um ato, nós já aprendemos aqui que ela é um ato, é algo momentâneo, o Senhor transforma o homem. Pastor, e aqueles que vêm e não é transformado,
vem para a igreja e ficando aí, não é transformado. Então, é muito provável que essas pessoas não experimentaram o novo nascimento ainda. É muito provável que essas pessoas não experimentaram o nascimento ainda. Tá? Então, assim, eu preciso desejar isso. Eu preciso pedir para o Senhor entrar no meu coração, na minha vida e operar um novo nascimento em mim. Transformar, mudar a minha natureza. E Ele muda o homem. Não vai tirar a natureza pecaminosa, mas Ele vai mudar o homem. Agora é um novo homem em Cristo que vai ter que lutar aí com a natureza, o processo da santificação. Então vamos mais aqui. A santificação como um posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Então, quando acontece a regeneração, ali aconteceu uma santificação posicional. Deus tirou o homem do lamaçal do pecado, lavou ele e colocou os pés sobre a rocha e firmou seus passos. Essa é uma santificação posicional. Tirou de uma posição e pôs em outra posição. É isso que nós vemos aqui. Posicionamento santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Quer dizer, a pessoa ainda vai passar por um processo grande de santificação, mas ele já experimentou a santificação posicional. Eu vou ilustrar com 2 fatos que aconteceram na Bíblia no Antigo Testamento. Primeiro fato: Sodoma e Gomorra, Ló e sua família. A Bíblia fala que os anjos foram lá tirar Ló da cidade. Eles estavam, a notícia foi dada, mas eles demoraram. Mas os anjos foram lá para tirar eles. E o que os fizeram? Tiraram Ló, sua esposa e suas 2 filhas de dentro da cidade. Colocaram para fora da cidade. A igreja, a eclésia ou eclesia, ela é tirados para fora do mundo. Então, quando você tira alguém para fora do mundo, você está colocando ele numa posição de santo. Tirou para fora. Para aí? Não. Mas não para aí, não está resolvido o problema. Não. Por quê? Porque agora você tem que andar. Então, tirou, presta atenção nessa ilustração para você entender o ato e o processo da santificação, a santificação posicional e a santificação como um processo. Posicional, tirou da cidade de Sodoma e Gomorra, colocou do lado de fora. Olha aí, saiu do mundo de pecado, daquela situação de perdição, e agora está do lado de fora, livre. O que o anjo disse para Ló, sua esposa e suas filhas? Escapa-te por tua vida, corre até no monte. Eles tinham que andar. Agora que tipo de santificação é essa, Adriano? Essa santificação agora é processo. Andar, onde ele falou, até no monte. Só que Ló disse assim: deixa eu fazer a cidade aqui perto, mas o projeto é tão monte. Está entendendo? Que a santificação posicional, o Senhor me coloca numa posição de santificação e depois ele diz assim: agora você vai embora, vai para o monte, vai subindo, quer dizer, vai mirando. Aí entra Provérbios 4:18: a vida do justo é como a aurora que vai brilhando mais até ser o dia perfeito. Então, estou fora da idade, agora eu tenho que andar. Todo mundo conseguiu? Sim ou não? Dos 4 que estavam fora de Sodoma e Gomorra, Jair, todos conseguiram andar? Não, por quê? Uma olhou para trás. Então tem gente que recebe a santificação posicional, mas não consegue praticar uma santificação de um processo. Eu gostaria que você que está me ouvindo aí na sua casa, entendesse isso aqui. Tá? Entendesse. A mulher, ela olhou para trás, o coração dela estava lá ainda. A mulher estava lá, ela olhou para trás.
Mas o anjo falou: não olhe para trás, escapa por tua vida, corre, fuja até o monte, porque a cidade está perecendo. Mas ela olhou para trás. Qual que é o outro segundo fato que eu quero usar como exemplo da santificação progressiva e da santificação posicional? A saída do povo do Egito. O Senhor Deus tirou o povo do Egito. Tirou o povo do Egito, mas eles tiveram que andar 40 anos no deserto. E nem todos chegaram na terra prometida. Quer dizer, o fato de tirar do Egito, passou o mar, todo mundo passou o mar. Todo mundo passou o mar vermelho. Ali foi algo divino, ali foi um vento assoprando, ali abriu as águas. Mas nem todos conseguiram andar os 40 anos. A Bíblia diz que uns foram consumidos ali por causa da murmuração. Eles não conseguiram andar, manter aquela marcha, aquele ritmo. Sabe com isso? Tanto no caso de Sodoma como no caso do Êxodo, o Senhor Deus tirou através dos anjos Ló e sua família de dentro de Sodoma, mas aquela mulher não conseguiu tirar Sodoma do seu coração. O Senhor Deus tirou através de Moisés o povo de Israel do Egito, mas jamais foi possível tirar o Egito do coração de e eles ficaram naquele deserto. Então, santificação, que é o caminho para Deus, para a estatura de varão, como nós lemos aqui no nosso texto áureo, é algo progressivo, como Provérbios 4:18. Eu tenho que prosseguir, é algo que é gradual, eu tenho que ir melhorando cada dia mais. Você está entendendo? Quem está entendendo, dê um glória a Deus aí. Se você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, você que está entendendo isso. A santificação é posicional, Antônio faz isso acontecer na nossa vida, mas a santificação como processo, ela é um caminho longo a ser percorrido. Oh, glória a Deus, que Deus nos dê graça para continuar. Ela é como andar de bicicleta, não pode parar. Ah, não, eu já orei o mês passado, eu já orei ontem, não preciso orar hoje. Mês passado, ano passado eu cuidei, agora eu estou tranquilo, estou embalo. Não, precisamos perseverar, pedalando, andando, buscando cada dia melhorar na presença de Deus. O texto aqui: o novo homem, ainda que seja santo, e realmente ele é santo, mas ele vai ter de submeter a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de varão perfeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Eu gostaria que você glorificasse a Deus aí na sua casa, onde você está, porque o Senhor nos tirou de lá e Ele tem dado graça para que nós continuemos nessa caminhada, nesse processo da santificação. Louvado o nome do Senhor Jesus. Nação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois ela nos conduz ao ideal cristão, que é perfeição e santidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, o que é santificação? Santificação é separação. Acontece que para muitos cristãos separação não é separação, mas separação tem que ser separação, porque santificação é separação. Pastor, não entende nada. Separados do pecado. Separados do pecado. Tirou de Sodoma, separou eles de lá para cá. Só que daqui para lá, muita coisa tem um caminho que eu preciso me separar. E assim também o povo do Egito. Eu preciso me separar. Tá bem? Nós precisamos viver uma vida de separação. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se separa do pecado. Quanto mais eu me abraço com Jesus, mais rejeito o pecado. Quanto mais eu sou amigo de Deus, mais eu sou inimigo do mundo. É o que diz a palavra de Deus. Mas eu amo a Deus, mas eu odeio o mundo. O seu aproximar-se de Deus vai te afastar do mundo, ou o seu aproximar-se do mundo vai te afastar de Deus. É claro isso aqui, não tem diferença, uma lógica.
Então, quanto mais eu aproximo de Deus, mais vou me assemelhando a Ele. E a perfeição e santidade. Porque se eu aproximo de Deus, eu vou chegando à estatura de um varão perfeito. Tá? Eu vou perseguindo esta perfeição. Eu vou perseguindo esse objetivo, essa meta. E para encerrar, nosso tempo já está realmente no horário de encerrar. A santificação é a vontade de Deus. Amém? Esta é a vontade de Deus. Então, o que é a vontade de Deus para mim? A santificação. E a vontade de Deus para nós, ela é melhor do que a nossa própria vontade. O projeto de Deus para nós é melhor do que o nosso próprio projeto. A palavra de Deus diz, Jeremias 29:11, o Senhor Deus tratando com o povo de Israel no cativeiro, ele disse: eu sei os pensamentos que penso sobre vós. O cativeiro foi um momento de cura para eles. Ele diz: pensamentos de paz e mal, para vos dar o fim que esperais, ou que desejais. Na verdade, nós precisamos submeter a vontade de Deus. É o que fala também a palavra de Deus em Romanos, né? Não vos conformei com este mundo, versículo 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é que nós não tomemos a forma do mundo, a maneira do mundo, mas nós sejamos diferentes para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ficar como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, aqui é um mas, é viver no pecado. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza, lá em João 1:7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 João, aqui na lição fala só João, mas é primeira. Na verdade, meus amados irmãos, do mesmo jeito que a santificação posicional e progressiva, o pecado também ele é posicional e ele é praticado. Por exemplo, mas se pecarmos, isso aqui é um pecado posicional. Isso aqui é um pecado que foi praticado. A pessoa praticou um pecado. Agora, a pessoa que jaz no maligno, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele está no estado de pecado. Ele está vivendo em pecado. O estado dele é de pecado. Agora, o crente em Cristo, salvo em Cristo, que experimentou o novo nascimento, pode pecar. De João é mas se pecarmos, vamos ler esse texto, porque mas se pecarmos, Ele é fiel e justo, glória a Deus, para nos perdoar e purificar. Ele é fiel e justo. Meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com Jesus Cristo, o justo. Então aqui tem um mas se pecarmos. Se pecar não é um pecado posicional, mas é algo que você tem, acidentalmente pode acontecer. Aí diz aqui o texto em 1 João 1:9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero aqui contigo a nossa conclusão, porque o texto diz aqui, finalizando o parágrafo da santificação como vontade de Deus. Devemos ver a santificação, a vontade suprema de Deus para a nossa vida, mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda justiça e impureza. A referência aí é João 1, mas eu acabei de ler aqui 1 João, capítulo 1, versículo 9, e também 1 João 2:1. Diz aqui que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação, porque nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém
celeste. E está lá em Apocalipse 21:8. Eu preciso voltar. Nós precisamos valorizar, dar ênfase à doutrina da santificação. Eu não posso viver um evangelho de deixa do jeito que está para ver como é que é. Eu não posso viver um evangelho de como está e fica do mesmo jeito. Não, eu tenho que experimentar um processo de santificação. A nova vida em Cristo é o presente de Deus para nós. Apocalipse 21:8, e eu já estou encerrando. Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos tímidos, incrédulos, e aos homicidas, e aos fornidores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a morte. Então, viver na mentira, nação, viver com os abomináveis não é santificação. Credulidade também não é santificação. Não, fornicação também não é santificação. Feitiçaria não é, idolatria não é, mentir não é santificação. Santificação é separar de tudo isso aqui. É o que o apóstolo Pedro diz: tira tudo isso, arranca isso. Isso é santificação progressiva. Que Deus em Cristo nos ajude. Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, a santificação vai nos levando a esta estatura de varão perfeito, e o nome do Senhor Jesus Cristo será então plenamente glorificado na nossa vida. Nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Deus em Cristo abençoe você, a sua família. Eu quero orar por você. Nós vamos encerrar a nossa aula dominical com a oração. Agradecer Juninho, quero agradecer o Vitor aí da parte técnica, quero agradecer aqui o evangelista Jair e também o cooperador do irmão Adriano, que esteve conosco aqui, e eu agradecer você que esteve sintonizado conosco, que eu não sei quanto nós estamos, porque acompanhando em várias redes sociais aí, mas o que nós temos milhares de pessoas conosco, tá? No trabalho que nós estamos geralmente dá aí 3.000 visualizações, é algo maravilhoso. Eu quero você, eu quero orar por você nesta hora. Eu sei quantas vidas preciosas estão conosco aqui. Eu quero fazer um apelo, já que nós estamos alcançando tantas pessoas. Se há alguém que está nos ouvindo, nos vendo pela rede social, nós temos ali 3 minutinhos ou mais, nós não temos que encerrar agora. Nós podemos esperar um minutinho a mais. Se você quer entregar a sua vida hoje, Senhor, eu quero experimentar o novo nascimento. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, no meu coração, muda a minha vida. Eu prometo buscar do dia a dia, diariamente. Aonde está alguém que quer entrar na sua vida, Jesus? Tem alguém? Manifeste aí na rede social. Nós vamos orar pela escola dominical, né? A gente que a maioria que está ligado nos são irmãos crentes em Cristo, está aqui cantando da palavra. Se alguém está nos assistindo aí, que está afastado dos caminhos do Senhor e que quer entregar a sua vida ao Jesus, manifeste aí. Nós queremos orar por você e o Senhor Jesus vai perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida, vai te dar uma nova vida, vai restaurar a sua vida com Ele, e nós estamos felizes pela sua decisão e pela conversão que o Senhor pode produzir na vida. Nós vamos orar e você pode fazer um propósito com Deus à sua casa. Você, meu irmão, que participou desse trimestre todo na escola dominical, quero te colocar em prática. Não adianta nós conhecermos toda a lei, não adianta nós conhecermos toda a lei de todo esse trimestre e nós não colocarmos em prática. Como o Senhor Jesus encerra o sermão da montanha ali de Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Quando ele encerra o capítulo 7,
Ele vai parar aquele que ouve e como aquele que construiu a casa na rocha. Que sejamos sábios construtores para construirmos nossa casa na rocha. Agora eu quero pedir para que o evangelista faça esta oração e estaremos encerrando em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, nós vamos a partir das 18 horas. A partir das 19 horas. Aleluia. Nós iremos orar nesse instante também. Nós para também estar nos ficando com o culto. Logo mais às 19 horas. Nós estaremos aqui no templo, adorando o nome do Senhor e transmitindo também esse culto para que todos possam cultuar o nome do Senhor. Por mais às 19 horas, em nome através da live aqui do Facebook e os demais de reais. Oramos ao Senhor. Senhor, Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, queremos te agradecer por essa oportunidade de poder aprender a tua palavra, Senhor, em um trimestre, meu Senhor. O Senhor nos ensinou através das lições, ó Pai. Em Jesus, ó Senhor, quero apresentar, meu Deus, diante do Senhor nesse momento, os irmãos, ó Pai, os nossos irmãos, Senhor Deus, aqueles que estão, ó meu Pai, que desejo, Senhor, de aceitar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, irmão que está reconciliando com o Senhor através da internet, meu Deus, teu Espírito Santo, Pai, continue fazendo o nome de Jesus, ó Pai, nos ensina cada dia mais, Senhor, a colocar em prática a tua palavra, para que possamos, ó Deus, ser separados desse mundo, Pai, para que possamos, Deus, abraçar o Senhor cada dia mais. Em nome do Senhor, meu Pai, continue abençoando, Senhor, esse dia, meu Pai. Logo mais à noite estaremos aqui na tua casa para cultuar o Senhor, meu Pai, e que nessa noite, Senhor, muitas almas estender aos pés, para que o nome do Senhor seja glorificado. Queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, pela liberdade de proferir o teu nome, em nome do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida e o povo de Deus diga amém. Deus abençoe em nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus.